Não importa a quantidade de competências que você possui. Se você não tiver foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. E, como sempre, vamos começar definindo algumas coisas. O que é foco, né? Foco é a capacidade de manter a atenção numa determinada coisa a cada momento. Então, a cada momento, você precisa dar foco. Você pode ou não ter a habilidade de dar foco àquilo que é importante. Então, essa capacidade de direcionar a sua atenção a cada momento é o que nós chamamos de foco. E no mundo atual, ter foco é uma das maiores dificuldades que nós temos. É uma habilidade muito rara, dominada por poucas pessoas. Por que isso acontece? Porque alguém criou uma coisa chamada notificação. E nós estamos envoltos em tecnologia, né? Notebook, smartphone, tablets. Então a gente tem lá notificações. A cada hora, a cada segundo que chega uma mensagem nova no WhatsApp, notificação. A cada e-mail que entra na sua caixa de entrada, notificação. Telefone toca pouco agora, são mais ligações de WhatsApp, mais uma fonte para roubar a sua atenção, principalmente se você ainda tem um telefone fixo na sua mesa. Então o telefone toca mais uma vez, rouba a sua atenção. Problemas do dia a dia, se você é líder, se você é empreendedor, o que mais você tem ao longo do dia são problemas que chegam para você resolver, decisões que chegam para você tomar, demanda de clientes, demanda de fornecedores, demanda dos seus subordinados, dos seus pares. Se você tem alguém acima de você, se você tem um líder, demandas do seu líder. Uma infinidade de reuniões e compromissos pipocando na sua agenda. Agora estamos na época da videoconferência, então temos lá videoconferências disputando com o que antes eram as reuniões presenciais. Muitas fontes e situações que demandam atenção. E no meio disso tudo, você precisa ter foco. Foco para quê? Foco para fazer aquilo que é importante. A gente é direcionado o tempo todo para coisas que são urgentes ou que nem são urgentes, mas que de alguma forma a gente acredita serem urgentes. Um grande exemplo disso são as mensagens de WhatsApp, né? A pessoa precisa ter muito foco, muito autocontrole, muita autoconsciência para resistir a dar aquela olhadinha toda vez que chega uma notificação. Por quê? Porque essa notificação, né, isso não é à toa, né, que isso tudo existe. Essa notificação, ela gera no seu cérebro aquele sentimento de ansiedade. Será que é alguma coisa importante? Será que é algo que eu preciso ler agora? Será que é alguma coisa muito boa que aconteceu? Ou talvez uma coisa muito ruim que aconteceu? A notificação gera esse tipo de sentimento, né, de emoção. E aí é difícil as pessoas se controlarem para não ler a notificação. Eu tive uma cliente de mentoria uma vez que ela tinha muita dificuldade, porque o WhatsApp era uma ferramenta de trabalho com a qual ela se comunicava com os clientes, mas ela precisava focar uma parte do seu tempo trabalhando em algo que realmente demandava esse foco. Ela era fotógrafa, ela vendia fotografias, né, em estúdio e tudo mais, e vendia pelo WhatsApp, mas ela precisava de um tempo dedicado na edição das fotos, e era uma atividade que exigia muita concentração, detalhe, ajustar ali as cores, a iluminação, demandava um certo tempo, né? Então a pessoa tira lá 100 fotos, 200 fotos, depois ela tem que dar uma edição mínima para poder apresentar para o cliente e depois ele escolhe lá e tudo mais. Então ela tinha dificuldade, porque enquanto ela estava fazendo a edição, as mensagens no WhatsApp não paravam de pipocar. E ela ficava, e muitas das vezes nem era um cliente, né? Aliás, na grande maioria das vezes nem era um cliente, mas ela ficava com aquele sentimento, mas se for um cliente eu preciso atender rápido, porque senão eu posso perder uma venda. Então esse tipo de situação
tira muito o foco. E aí você não consegue fazer aquilo que é importante. Bom, e para a gente continuar a nossa conversa aqui, vamos entender e vamos dividir essa questão do foco em 3 tipos de foco, né? Porque não adianta ter foco, é preciso ter o foco certo na hora certa. E você sabia que existem 3 tipos de foco? Então vamos lá. O primeiro foco é aquele que talvez você esteja mais habituado a entender como foco, que é o nosso foco interno. É realmente aquele esforço cognitivo para manter a sua atenção. Então, é aquele foco de pensamento. Onde é que eu vou pensar? Onde é que eu vou focar o meu raciocínio, né? Naquele instante. E a gente tem, obviamente, problemas relacionados ao foco interno, né? Hoje em dia, com excesso de informações, né, notícias que vêm de todos os lados, redes sociais, de novo, né, notificações que pulam lá no seu notebook, pessoas trazendo demandas o tempo todo, né, cada vez mais fácil a comunicação. Então isso acaba gerando uma sobrecarga, né? Cada vez que você dá atenção, que você foca a sua linha de pensamento em uma coisa e você tem que rearranjar isso. Imagine o seguinte: você está fazendo uma determinada atividade, digamos que seja uma atividade de análise. Quando você vai para uma atividade de análise, você mobiliza algumas partes do seu cérebro, partes relacionadas à capacidade analítica. Se o telefone toca e você tem que atender o telefone, o seu cérebro tem que mudar o conjunto de neurônios que está sendo acionado para dar atenção, por exemplo, a uma conversa. Para uma conversa, um outro conjunto de estruturas neurais é acionado. Essa mudança de uma atividade para outra o tempo todo demanda um rearranjo o tempo todo. E esse rearranjo consome energia, ou seja, essa mudança de atenção, de foco ao longo do dia, apesar de muita gente achar que é multitarefa, né, isso não existe, né? A gente só consegue dar atenção a uma coisa de cada vez. E cada vez que você tem essa mudança no seu foco interno, isso demanda energia. E é claro que quando você retorna à atividade interior, o cérebro tem que fazer o movimento oposto. E aí, normalmente, ele não consegue continuar no mesmo lugar onde ele parou. Ele tem que voltar alguns passos atrás para voltar à linha de raciocínio. Então, isso vai gerando uma sobrecarga mental, né? Um consumo alto de energia. E energia no nosso organismo provém em grande parte da glicose, né? A glicose com oxigênio gerando energia. E aí essa falta de energia, essa baixa de energia, tem efeitos colaterais, obviamente, né? Ela provoca ali você se torna mais disperso. Você vai perdendo a capacidade de focar, de ativar o seu foco interno, e você vai ficando mais disperso, vai ficando irritadiço, né? Uma coisa às vezes pequenininha que não deveria te irrita exatamente porque você já está com uma fadiga mental. Você gerou uma sobrecarga pelo excesso de informações, pelo excesso de mudança de foco. Por isso que as pessoas mais produtivas, e eu ensino isso no meu curso de produtividade, que eu dou para empresários, para empresas, né? Um curso normalmente que eu não deixo aberto, uma das coisas que a gente ensina é que a pessoa precisa concentrar a sua agenda em atividades que são correlatas em blocos de trabalho, para você otimizar, maximizar exatamente essa questão do foco, né? Para você não sobrecarregar com essa mudança o tempo todo. E aí você pode estar perguntando, mas qual é a solução lá para aquela fotógrafa que você falou? Afinal de contas, ela realmente pode perder clientes se ela não atender o WhatsApp. Só que não é assim, né? As pessoas começam... O WhatsApp, ele trouxe uma maravilhosa facilidade de comunicação, mas tem muita gente que fica presa, né, naquela necessidade de ser respondido de forma imediata. Se você responde todo mundo de forma imediata, se você tem essa neurose de responder todo mundo imediatamente, é claro que você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer.
Aquele velho ditado, né? Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros, né? Você acaba sendo guiado pela agenda das outras pessoas. Claro que isso, dependendo da função que você executa, tem que ser balanceado. Inclusive, você tem que ter estratégias diferentes, né? Claro, se você, por exemplo, tem uma função numa área de manutenção, por exemplo, que você tem que atender coisas emergenciais, máquinas, equipamentos que quebram, que param, que paralisam a produção, você tem que ter uma estratégia diferenciada. Ou seja, você pode desligar a notificação de todo mundo e deixar a notificação só das pessoas que te acionam no caso de uma emergência. Assim, quando o seu telefone tocar ou notificar, você sabe que agora você precisa dar atenção àquilo, mesmo que você tenha que interromper algo que você esteja fazendo. Então, é preciso utilizar essas tecnologias com muita inteligência para que ela não acabe roubando e gerando esse excesso, essa fadiga mental e tirando você do seu foco. Então, é preciso focar naquilo que é importante e se isolar de todo o resto, né? Então, se você precisa atender clientes no WhatsApp, define lá o intervalo de 1 em 1 hora, até por uma questão, de novo, de produtividade. A cada 1 hora você interrompe por 5 minutos aquilo que você está fazendo, dá uma olhada no WhatsApp, foca e concentra. E aí, de novo, autocontrole, né? Só para ver, vai responder só eventuais clientes ou pessoas lá que estão pedindo alguma informação de cliente, e depois volta, mergulha de novo para aquela sua atividade e continua fazendo. Se você começar a desenvolver uma conversa ali, pronto, aí você já perdeu. Mas você já coloca, opa, ok, recebi aqui a sua mensagem, daqui a pouco eu já te mando uma proposta, ou vamos agendar aqui uma conversa hoje, sei lá, mais tarde ou amanhã, para eu entender aquilo que você precisa, por exemplo. Então, estratégias que você pode ter na gestão do seu tempo, das suas atividades, para manter o seu foco interno. Então, é preciso se isolar disso, né? Precisa ter controle, autocontrole, e você ter disciplina para seguir aquilo que você determinar, né? Famosa autodisciplina, que tem tudo a ver com foco, né? Você ter disciplina para, não, agora eu estou fazendo isso, eu vou fazer só isso. Enquanto eu não terminar, eu não vou dar atenção a mais nenhuma coisa. E o interessante é que diversos estudos científicos indicam que quanto maior a capacidade desse controle da atenção, desse controle cognitivo, você exercitar esse controle, você gera vários benefícios, né? Por exemplo, maior calma durante crises. Pessoa que tem alto nível de controle cognitivo, alta capacidade de focar internamente, ela age com mais calma durante crises, né? Problemas, grandes problemas que você tem que enfrentar e que muita gente se desespera, a pessoa que tem mais foco interno, ela consegue ter mais calma. Ela consegue dominar aquela agitação, né? Não é aquela pessoa que está na correria, no desespero, e olha para um lado e olha para o outro, fala para um, fala para outro. Essa agitação ela consegue ser controlada. Por quê? Porque você não precisa ficar o tempo todo girando a sua bússola de foco para direções diferentes. A pessoa tem maior controle emocional, né? Quem consegue ter maior foco interno tem maior controle emocional. Por quê? Porque consegue evitar aquelas reações automáticas, né? Que são, às vezes, catastróficas. E você tem também maior resiliência, ou seja, maior capacidade de recuperação em caso de tombo ali, de queda ou de enfrentar uma grande dificuldade. Você tem mais calma para lidar e depois mesmo que você tenha ali uma perda momentânea, você consegue se recuperar com maior facilidade, né? Aquele negócio caiu, levanta e continua. Então, quanto maior o foco interno, maior a sua capacidade de resiliência. E você também desenvolvendo o seu foco interno, você vai ter maior poder de intuição. Você vai conseguir ouvir a sua intuição, né? Por que é intuição, Dal? É alguma coisa de mágica, não? É alguma coisa de sexto sentido? Não, intuição significa é o seu cérebro dizendo para você que você já enfrentou situações parecidas com aquela e que, por você ter experiência, a melhor resposta é A ou B, é essa ou aquela. Então, a intuição é o seu cérebro dizendo, você já passou por isso, e você tomou essa decisão e já deu certo. Logo, existe uma tendência de que se você tomar novamente essa decisão, ela vai ser a mais acertada. Então, se você não consegue ter foco interno, você não consegue ouvir a sua intuição.
né? Quando a intuição começa a trabalhar, você já deu foco para outra coisa e aquilo se perde dentro da sua mente. Então, quanto maior você desenvolve o seu foco interno, maior é o seu poder de intuição. E isso também tem a ver com bússola moral, né? Aquele sentimento de certo ou errado, aquilo que você sente que está certo ou que você sente que está errado. Se você não tiver foco interno, você não consegue nem perceber o que está sentindo, né? Você não consegue perceber o que está se passando dentro de você, muito menos sentir aquilo que você às vezes precisa sentir. E está ligado diretamente também a você conseguir avaliar ali coisas que estão alinhadas ou desalinhadas com os seus valores. Se você está naquela correria do dia a dia, não consegue dar foco em nada, você acaba perdendo essa capacidade de avaliar se aquilo deve ser feito, não deve ser feito, se está indo alinhado aos seus valores ou não. Então tudo isso está relacionado à intuição, a ouvir os seus próprios pensamentos, a sua própria experiência, e você precisa ter foco interno para conseguir perceber isso. Muito bem, então foco interno é o primeiro tipo de foco e talvez aquele que para você seja aquele que é mais conhecido, mas existe um outro foco muitíssimo importante, que é o foco no outro. Sim, é a capacidade de perceber mudanças sutis na fisionomia, nas expressões das outras pessoas durante uma interlocução, né? Durante uma conversa ou durante uma apresentação. Então, foco no outro é a sua capacidade de perceber o outro, né? De perceber as reações do outro. Capacidade de perceber aquilo que a pessoa pensou ou a capacidade de perceber aquilo que a pessoa demonstrou, né? Porque nem sempre a gente consegue saber o que a pessoa pensa, mas às vezes por aquilo que ela fala, por aquilo que ela demonstra, a gente consegue perceber. Né? Essa famosa está relacionado, Dalton, à empatia? Sim, está relacionado à empatia. Então, o foco no outro também é aquela capacidade de você perceber a energia do grupo. Sabe aquela questão que você vê, você chega às vezes num determinado local, numa determinada área, e você percebe que o grupo está desmotivado, ou não, você percebe que o grupo está super motivado. Então, quando você tem essa capacidade de focar o outro, né, de tirar o foco de você mesmo, dos seus próprios problemas, seus próprios sentimentos, e focar no outro, isso permite com que você perceba a energia daquele grupo. Então, pessoas que são ditas, né, líderes naturais, que conseguem engajar pessoas, inspirar equipes, pela forma como se relacionam, como se posicionam dentro dos grupos, são pessoas que, na verdade, têm uma habilidade desenvolvida de foco no outro, né? Se eu me preocupo com o outro, eu consigo perceber o que é exatamente ela precisa para ser motivada. E tem a ver com empatia, sim. Aliás, se a gente está falando que existem 3 tipos de foco, eu vou dizer para você agora 3 tipos de empatia. Talvez você ainda não tenha ouvido falar nisso. Existem 3 tipos de empatia. A primeira das empatias é a empatia cognitiva. O que é empatia cognitiva? É você conseguir entender a perspectiva da outra pessoa, entender um modelo mental da outra pessoa, conseguir perceber aquilo que a pessoa fala, como é que ela pensa, como é que é o modelo mental daquela pessoa. Isso é muito interessante, você conseguir perceber isso, porque você ganha a capacidade de expressar as suas ideias, de se comunicar com aquela pessoa, de forma, sabendo como vai ser a forma que ela vai compreender melhor, né? Como é que vai ser melhor aceita. Então, eu estava numa reunião na semana passada e isso aconteceu, né? Eu pude exercitar ali a minha empatia cognitiva. Eu estava como ouvinte da reunião, era uma reunião de uma das pessoas que trabalha comigo, com a equipe dela. E ela estava determinando uma determinada situação e as pessoas estavam tendo uma reação que não era a reação que ela gostaria. Então, as pessoas estavam se posicionando contra aquela ideia, reclamando, dizendo que era uma injustiça. E aí, naquele momento eu tive que utilizar a minha empatia cognitiva, entender o modelo mental de alguma daquelas pessoas. Normalmente são sempre os líderes, né, que levantam primeiro, líderes naturais, né, que se posicionam. Era um grupo grande de 10 pessoas, mais ou menos, 10, 15 pessoas. E aí eu pude perceber, e aí eu entrei na reunião, eu posso falar e tal, e que tal a gente fazer dessa forma? E aí a ideia foi aceita de imediato.
Por quê? Isso é empatia cognitiva. Eu entendi o modelo mental daquela pessoa, eu entendi como ela estava pensando, então eu tenho uma ideia que ia exatamente conectar com aquilo que ela estava pensando. E aí ela aceitou na hora. E aí o grupo todo aceitou na hora aquela ideia. E depois essa pessoa que trabalha comigo veio me procurar e falou, rapaz, eu preciso aprender essas coisas. Eu falei, rapaz, você precisa dar atenção, né? Atenção àquilo que as pessoas estão falando, porque a resposta normalmente está dada. Você só tem que ter a empatia cognitiva de perceber isso pela fala da pessoa. Então, um dos tipos de empatia. O outro tipo de empatia é a empatia emocional. O que é empatia emocional? Aí sim é você perceber o sentimento da outra pessoa. Na empatia cognitiva, você percebe o modelo mental, a forma como aquela pessoa está pensando. Na empatia emocional, você entende o que ela está sentindo, né? E você consegue capturar esse sentimento e ativar aquele sentimento, até para você ativar o sentimento que é mais benéfico para você naquela situação, naquele momento. A empatia emocional é você conseguir sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então é o tipo de empatia que as pessoas que entendem melhor como empatia, né? Normalmente a empatia, quando a gente fala que é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Mas essa é a empatia emocional. Quando você tem empatia emocional, quando você consegue essa habilidade, de novo, foco, né? Dar foco naquilo que a pessoa está sentindo. Mas como é que eu faço isso, Dalton? Duas maneiras. Ou você pergunta para a pessoa, e é óbvio que não vai perguntar seco, assim, do nada, né? Do meio da produção ou do pátio lá. Não, você entra, que estabelece um clima de rapport, né? De confiança, de conexão, um ambiente tem que ser propício e tudo mais, para você ter que sentir à vontade, e você tem que ter interesse genuíno na outra pessoa, né? Interesse genuíno na pessoa significa que você tem que estar ali focada na pessoa, e aí na forma como a pessoa fala, a forma como ela se expressa, o olhar da pessoa, a fisionomia do rosto da pessoa diz muito sobre os sentimentos dela. É aquela questão, né? Quando você tem empatia emocional desenvolvida, você olha para uma pessoa e você sabe se ela está bem ou se ela está mal. E às vezes a pessoa está com uma expressão diferente, você pergunta como é que tá, tudo bem? E a pessoa fala tá e você já sabe que não tá. Na verdade, você só confirmou com a sua pergunta, mesmo que ela tenha respondido que está tudo bem, que não está tudo bem. Mas a gente faz isso de propósito. Por quê? Empatia emocional desenvolvida. Para que você consiga perceber o que a pessoa está sentindo e aí você pode agir para corrigir aquilo, para ajudar aquela pessoa eventualmente. E para fazer com que aquela pessoa demonstre, né, fale, expresse através das palavras, se ela obviamente tiver vontade, se você tiver uma relação de confiança com aquela pessoa, para que você possa ajudá-la naquela situação. Então isso é empatia emocional. E você tem um outro tipo de empatia que é a preocupação empática, né? Que é sentir a necessidade daquelas pessoas que estão à sua volta. O que será que aquelas pessoas querem? Né? O que será que elas desejam? Né? Do que elas têm medo? Então é uma preocupação empática, uma preocupação com o outro, né? Com as necessidades daquelas pessoas que estão à sua volta. Então, quando você desenvolve essa preocupação empática, normalmente você reconhece pessoas que têm preocupação empática desenvolvida porque as pessoas, esse tipo de pessoas reage de forma espontânea, parece que adivinha o que as pessoas querem, adivinha o que é importante, o que é necessário. Na verdade, você desenvolve uma capacidade muito grande de eliminar conflitos, né? Às vezes você está numa relação ali conflituosa, sendo atacado, e aí normalmente, nosso foco é muito em se defender. Se você muda o foco para um modo preocupação empática, você começa a perceber, peraí, mas ela está agindo dessa forma porque ela está com alguma necessidade que não está sendo atendida. Então ela está ali tentando se defender de alguma forma. Então você desenvolve a capacidade de parar de se preocupar com você, preocupar com o que o outro está sentindo, está pensando, está preocupado com alguma coisa, e você consegue neutralizar aquilo atendendo aquela necessidade. Então, é você desenvolver capacidade de eliminar conflitos e, obviamente, desenvolver vínculos fortes com as pessoas, né? É óbvio, né? Se alguém se preocupa comigo, eu tendo a me conectar mais com essa pessoa, né? Ela se importa, né? O famoso se importar, né? Se preocupar e se importar.
Então, normalmente é aquela capacidade de desenvolver vínculos fortes, né? As pessoas são importantes para mim. O problema do outro é importante para mim. Se a pessoa vem para mim com um problema, com uma necessidade, eu preciso dar importância para aquilo, porque aquilo de fato é importante para ela. Então, essa preocupação empática é o terceiro modo aí de empatia. Tudo isso é foco no outro. Terceiro tipo de foco é o foco externo, né? Falamos de foco interno, falamos de foco no outro, agora vamos falar de foco externo. Foco externo é a capacidade de interpretar sistemas maiores. É o que nós chamamos muitas vezes de visão sistêmica. E às vezes você não vai ter foco interno nem foco no outro, você precisa ter foco externo, né? Uma visão sistêmica. Ter foco externo é desenvolver alto nível de curiosidade. É se importar, mais uma vez, só que agora é se importar com o sistema, com o ambiente de uma maneira macro, com o que está acontecendo à sua volta, né? E esse nível de curiosidade, né, de querer entender o que está acontecendo, normalmente leva a um nível de aprendizagem muito grande, né? Se você é curioso sobre as coisas, e às vezes não são coisas que têm a ver com o teu trabalho direto, mas que tem a ver com o trabalho de outras pessoas, de uma outra área, até de uma outra empresa, de outro segmento, você consegue ali aprender muito mais, né? Você desenvolve o seu foco externo, você começa a ter habilidade para uma capacidade para interpretar um grande número de informações. Porque tudo na vida é informação, né? A gente recebe informação a todo tempo. Só que às vezes a gente acaba focando em determinado tipo de informação. E na verdade você pode ter informações diversas que compõem um quadro maior, né? Principalmente se você está lidando com números, né, com resultados, com um ambiente econômico, né, e nesse momento que a gente grava esse episódio, a gente está passando aí por inflação alta do dólar, problemas fiscais, de natureza fiscal, uma série de coisas que pode não ser foco de uma grande parte das pessoas. A maior parte das pessoas não entendem o que está acontecendo, exatamente porque elas não têm desenvolvido esse foco externo. Mas fato é que o cenário macroeconômico do país, assim como o político, impacta diretamente nos nossos negócios, impacta diretamente na nossa vida, na nossa carreira, né? Então, foco externo é estar antenado naquilo que está acontecendo em sistemas maiores, né? Então, se você está trabalhando num departamento, é saber o que está acontecendo na empresa como um todo. Se você é dono de uma empresa, trabalha um líder de uma empresa, é saber o que está acontecendo no seu ambiente de negócios. E hoje nós estamos num mundo globalizado, né? Então você precisa entender o que está acontecendo globalmente, para você entender quanto aquelas informações vão impactar na tua tomada de decisões do dia a dia. O que você tem que esperar para frente, quais são as projeções de cenário. Então, isso é o foco externo, capacidade de pensar fora da caixa, né? A gente utilizando ali parâmetros e informações que aparentemente podem nem ter relação, né? Então, aos olhos das outras pessoas, a dificuldade, por exemplo, tem um exemplo aqui prático do que está acontecendo. Para muitas pessoas, elas acreditam que o fato de estar difícil o frete internacional e do preço ter subido enormemente, porque tem uma restrição de capacidade de navios, não vai impactar a vida dele aqui como empresário, mas vai impactar muito, porque se você tem uma restrição de capacidade e a oferta se mantém constante ou aumentando, o preço sobe. Se o preço sobe, fica difícil para transportar qualquer coisa. E às vezes o insumo de um equipamento, uma matéria-prima que você utiliza, ela depende desse frete, desse transporte, né? É você ver ali o dólar subindo e não saber que o dólar tem impacto direto no preço dos combustíveis dentro do Brasil. Mas como assim? Tem relação. Por quê? Se você, não vou entrar aqui no mérito, mas basicamente o dólar, tudo que você exporta, e petróleo e derivados de petróleo são itens exportáveis, o preço sobe. Quando o dólar sobe, você ganha mais dinheiro exportando do que vendendo internamente. Logo, você acaba aumentando o preço internamente, ou você resolve exportar tudo e aí falta internamente. Então, foco externo é essa capacidade de dar atenção a detalhes que parecem ser irrelevantes, mas são muito relevantes, quando você entende o cenário como um todo.
essa necessidade, né, essa capacidade de focar externamente, no macro, né, no nível macro, ela permite que você, como eu falei no começo, né, do foco externo, curiosidade, né? É você querer entender as coisas. Essa capacidade de querer entender, quando é aplicada no relacionamento com as pessoas, permite que você amplie o seu conhecimento, entendendo como é que problemas aquela pessoa está vivenciando, né? Então, quando alguém te chama de novo para resolver um problema, ou pedindo ajuda para você num problema, quando você está interagindo com outras pessoas, até fora do ambiente de trabalho, quando você começa a perguntar sobre a vida daquela pessoa, sobre quais dificuldades que ela está passando, quais os desafios que ela está vivenciando, você tem a oportunidade de vivenciar um pouco da vida dela e aí aprender com isso e ampliar ali o seu escopo, o seu domínio de informações e que você pode vir aplicar em algum momento da sua vida. Então, se interessar pelo ambiente dos outros amplia a sua própria compreensão do seu próprio ambiente. Isso é foco externo. Então, como eu disse, não é só ter foco, é ter o foco certo na situação certa. E a grande habilidade vem exatamente dessa alternância, né? E agora eu compreendi que tenho foco interno, foco no outro e foco externo. Então agora eu posso entender em que momento eu tenho que ter foco interno, em que momento eu preciso ter foco no outro, em que momento eu preciso ter foco externo. E aí você pode fazer isso de propósito, né? Então, por exemplo, no meu dia a dia, quando eu entro no carro e estou dirigindo em determinado horário do dia, normalmente cedo, de manhã cedo, meu foco é externo. Eu ouço as notícias, eu capto informações, cenários e tudo mais. Isso me dá informações que podem ser úteis na tomada de decisão ao longo do meu dia. Quando eu estou interagindo com outras pessoas, eu vou migrar para o meu foco no outro, né? Importante entender o outro, perceber o outro, o modo como aquela pessoa está pensando, até para que eu possa desenvolver aquela pessoa, né? Costumo dizer que um dos grandes propósitos, né, como líder é desenvolver outras pessoas, né? E nada como você só desenvolve as pessoas se você entender como elas estão pensando e perceber qual é o gap que existe entre a forma como elas estão pensando e a forma como ela deveria pensar. Qual é o modelo mental que ela tem, qual é o modelo mental que ela precisa ter para conseguir passar para o próximo nível no desenvolvimento dela. Isso é foco no outro, isso é usar empatia cognitiva, por exemplo. Então, quando eu estou me relacionando ou interagindo ou querendo desenvolver as pessoas, eu vou para o foco no outro. Quando eu tenho uma atividade que eu tenho que fazer uma análise para tomada de decisão, para tomar algo mais estratégico, aí eu vou para o foco interno, elimino todas as distrações e eu vou para o foco interno ali, porque eu preciso tomar decisões com base, obviamente, pautada em números e informações sólidas, consistentes, e até para ouvir a minha própria intuição, para poder me direcionar para a tomada de decisão. Então, a cada momento do meu dia, eu preciso utilizar o foco correto. Se eu misturo as estações, ou se eu não tenho foco nenhum de nenhum tipo, o meu dia vai ser cansativo e pouco produtivo. E eu vou deixar de tomar decisões que podem ser importantes para o negócio que eu ajudo, os negócios que eu ajudo a desenvolver, seja como consultor, mentor ou como executivo. Então, como, Dalton? Como é que eu desenvolvo isso? É claro que isso não tem magia, né? E como tudo na vida, a gente aprende exercitando, né? Como desenvolver a habilidade de foco? Exercitando, é um exercício mental. Agora que você já sabe que existem diferentes tipos de foco, você pode desenvolver cada um deles, escolher cada um deles e desligar as intervenções e focar naquilo que é importante a cada momento. E tem um exercício que é muito bacana e que algumas pessoas dizem que não conseguem, ou dizem que tem alguma coisa a ver com religião, com não sei, não tem. O exercício para desenvolver a habilidade de foco chama-se meditação. E meditação não tem nada a ver com religião, com nada disso, né? Apesar de ser uma prática de algumas religiões, não é algo que é religioso, né? Assim como beber água não é nenhum tipo de dieta. Beber água é uma coisa que todo mundo faz, é natural. Assim como meditar é uma coisa que as pessoas até já fazem, só que nem sabem que estão fazendo.
né? Mas você pode fazer isso intencionalmente, exercitando a sua mente, como você exercita os seus músculos na academia. E a meditação, ela pode ser de dois tipos, né? Pode ser aquela meditação unidirecional, que é manter o foco num determinado ponto. E às vezes as pessoas acham que tem que ficar 1 hora meditando. Mas começa com 5 minutos, né? 5 minutos todos os dias, depois passa para 10 minutos todos os dias. Se você quiser, vai aumentando, se não, mantém. Na meditação, assim como no exercício físico, o importante é a consistência da prática, do exercício. Então, a meditação unidirecional é foco em um ponto específico, né? E toda vez que o pensamento foge, você traz de volta para o ponto específico. O pensamento vai para outro lugar, ou para você perceber que o pensamento foi para outro lugar. Então, é você perceber que você tirou o foco e volta para o foco. Isso é um exercício. E o foco, quando você exercita através de uma meditação unidirecional, né? Trazendo para um ponto só, um ponto fixo, por exemplo, pode ser uma vela acesa, um ponto no ambiente, né, que você fixa ali para aquilo, ou na sua própria respiração, né, concentra na sua respiração, ou numa contagem junto com a respiração. Isso gera o quê? Aumenta a sua capacidade de concentração, sua capacidade de ficar calmo em situações difíceis, e a recuperação de situações estressantes, né? Você se estressa e você consegue voltar e restabelecer sua condição emocional sem estresse mais rapidamente. O outro tipo de meditação é a chamada meditação plena, ou mindfulness, que é a capacidade de observar os seus próprios pensamentos, né? É como se você conseguisse perceber aquilo que você está pensando, sentindo, vivenciando, como se você estivesse assistindo do lado de fora, né? Na posição de observador, vendo o filme que está passando aqui na sua mente e tudo o que o seu corpo está te dizendo, as emoções, as sensações. É uma atenção em si mesmo, que tem ali todos os benefícios da meditação direcional, né? Desenvolver concentração, calma, recuperação do estresse, e desenvolve a sua autoconsciência, né? O seu foco interno, né? É um exercício que desenvolve e muito o seu foco interno. Você torna-se mais forte, se torna mais forte a sua autoconsciência. Por quê? Porque você treina exatamente essa percepção. Peraí, o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? O que isso gera em mim? O que eu estou sentindo com esse pensamento? O que esse pensamento provoca em mim em termos de sentimento, de sensação? O que meu corpo está me dizendo? Então, essa meditação de atenção plena, ou mindfulness. E a meditação traz tantos benefícios que várias empresas no mundo, uma das mais conhecidas é o Google, investe pesado em treinamentos de meditação, de mindfulness para os seus empregados. Diversas empresas já descobriram, de novo, isso é ciência, universidades famosas como Stanford, como Harvard, já inclusive publicaram diversas pesquisas comprovando que você desenvolve exatamente a parte do cérebro, você aumenta a sua massa cinzenta exatamente no seu córtex pré-frontal, que é a estrutura cerebral relacionada à atenção. Então, pessoas praticantes, né? E, de novo, é a consistência, né? Depois de 3 meses praticando, você já consegue perceber, de forma obviamente consistente, você já consegue perceber o aumento, a multiplicação dos seus neurônios exatamente nessa estrutura, que é a capacidade de você focar mais. E aí, obviamente, a gente está falando dos 3 tipos de foco. Lembra? Atenção, você direciona, é interna, é para o outro, é externa. O importante é você desenvolver a sua capacidade de focar. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui, se você gostaria de dar sugestão sobre outros temas, se você quer ajuda para você ou para a sua empresa se desenvolverem, para os seus líderes entregarem melhores resultados, você pode entrar comigo, pode entrar em contato comigo pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br. Me siga lá no Instagram, @daltonribeiro.oficial. Lá também tem alguns conteúdos bacanas e aí você vai ser notificado se você me seguir lá toda vez que sair um novo episódio aqui do Daltoncast, sem contar que você pode ir lá e me mandar uma mensagem via direct
e eu vou te responder com o maior prazer. Ou você pode me encontrar também e me seguir lá no LinkedIn, linkedin.com/in/Dalton Ribeiro. Você me encontra também lá no LinkedIn, inclusive tem lá todo o meu currículo, algumas das minhas experiências, né? Não tem todas, né? Não dá para colocar tudo no LinkedIn, precisa de tempo para fazer isso. Ou lá no meu site, daltonribeiro.com.br, você tem lá mais informações sobre o meu trabalho e sobre o meu histórico. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.